tá boa? Avisa a irmã Neuza que nós estamos morrendo de saudade dela. Gente, faz o quê? Faz uns 20 meses que nós não vemos ela. Agora não sei mais a fisionomia dela. Já pagou, agora não precisa. Vê se posta lá uma foto dela recente. Fala, o pastor está pedindo, porque esquece. Faz tanto tempo que não vê. A gente já nem sabe mais, né? Amém. A irmã Neuza guerreira, abençoada. Como é que estão seus irmãos? Tudo bem lá? Tudo bem? Amém. Paizão também? Tá bem, né? Pastor Assis, ô benção de Deus, né? São todos filhos daqui que eu batizei, casei. Estão aí servindo a Deus o Assisinho, que é o pastor da Batista, é? O Wellington, ok. Já trocou, chegou tarde. É um pastor abençoado, ele está aqui na Batista ainda. Manda um abraço para ele. Fala para ele de vez em quando vir visitar o pai dele aqui, viu? O outro pai dele, tá? Para ele vir aqui, que eu vou ceder o púlpito para ele pregar. Tá bom? Avisa mesmo, o pastor te convidou, vem aqui. A hora que ele chegar, ele será bem-vindo. Irmãos, como é bom a gente ver os filhos da gente bem colocado, bem colocado. Tenho filhos na fé espalhados por esse mundo todo, para a Assembleia de Deus, Metodista Wesleyana, trabalhos novos, porque quando a unção, quando vem, eu libero a unção e a unção capacita, né? A minha unção, hoje eu sou coach emocional pelo Augusto Cury, mas é uma coisa que eu já fazia há muito tempo. Ver o potencial da pessoa, provocar esse dom, provocar essa pessoa para que ela assuma e faça o que ela tem que fazer. Então é a coisa mais linda quando a pessoa desperta o dom que ela tem. Eu estava citando hoje na rádio a Marlene aqui do lado, que quando nós a conhecemos, veio para a igreja, não é demérito nenhum, ela é diarista, lutando, ralando, né? E quando eu descobri que ela tinha feito pedagogia, e havia trancado matrícula, aí que eu comecei a buzinar, falar, insistir, motivar, desafiar, para que ela fizesse alguma coisa, mas ela estava contente, não, tá bom, ser diarista. Eu até humilhei ela no sentido de, então você se conforma com essa situação, quando diante de você tem um horizonte aberto e você inexplorável que você pode explorar. Fui provocando mesmo, até que ela aceitou o desafio. Voltou para a Universidade de Guarulhos, lá em Guarulhos, destrancou a matrícula e terminou. Depois entrou, acho que na FIG, não sei, aí na Barra Funda, e fez Sociologia, mais 4 anos, e hoje é uma professora de mão cheia, é concursada, dá aula em 2, 3 escolas, ainda dá aula no presídio aqui, para as prisioneiras aqui da aula, está aí, passa o dia todo estudando, porque concursada, já está praticamente, né, garantida, mas porque você tem que provocar a pessoa, o que você tem na mão, tem tanta coisa para fazer, fica esperando as coisas acontecer, as coisas não acontecem se você não pôr a mão na massa, tem que desafiar, provocar. Hã? Ela fez, então. Quem? Psicologia também? É sociologia. E ela fez outra faculdade. Então é isso, o cristão não tem que ficar aí sentado, esperando as coisas acontecer. Inclusive a mensagem é o que você tem na mão. Um pastor agora, que na semana passada, que esteve lá no CRM, ele me procurou e falou, pastor Djalma, o senhor lembra de uma mensagem que o senhor pregou em tal lugar assim, o senhor pregou há mais de 20 anos, o senhor pregou sobre isso. Eu gosto de pregar sobre tema. E ele falou, não esqueço, desde até hoje, não esqueço a mensagem. O senhor falou sobre isso. Olha, foi uma unção tremenda, muita gente se converteu, muita gente foi curada, inclusive eu. E hoje ele é pastor. Ele diz, não esqueço aquela mensagem. Porque isso é importante, a mensagem que eu vou falar hoje, o que é que você tem nas mãos? É provocar uma ação e reação. Eu, como líder, eu provoco, eu vejo que o indivíduo tem potencial, eu ativo ele. É como Paulo disse para Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi colocado com profecia e imposição de mão. E ele disse, inclusive eu, Paulo, coloquei as mãos sobre você, porque Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, mas o que estava sendo liberado na vida dele era
o ministério, a unção de evangelista. Cumpre o teu ministério de evangelista. Desperta o dom que é em você. Havia o quê? Um dom na mão dele. Precisava ser despertado. E esse dom é despertado pela unção. Por isso que Paulo impôs as mãos sobre ele e diz, olha, não esquece, foi liberado sobre a sua vida. Agora compete a você liberar, compete a você obedecer. Então não adianta a pessoa às vezes ficar triste, esperando que os outros façam alguma coisa por você. Não espere pelos outros. Eu aprendi isso desde pequenininho, não esperar pelos outros. Minha primeira frustração que eu tive foi com meu pai. Eu com 10 anos de idade, a molecada todinha ia numa matinê aqui no Cine Fidalgo, na Avenida Tucuruvi. Era matinê, era a atração do domingo. E todo mundo arrumadinho, mais os 5 amiguinhos meus, tudo prontinho. Eu falei, peraí que eu vou lá no bar falar com meu pai. Os pais estavam todos no bar, porque o bar era lugar de família, né? Todo mundo era conhecido. E eu cheguei no bar e falei, pai, eu vou no cinema. O senhor me arruma dinheiro aí? Não esqueço, até os 10 anos de idade. Meu pai olhou para mim e falou, menino, eu não tenho dinheiro. Eu olhei para ele, como você não tem dinheiro? O senhor tem que ter. Ele falou, não tenho. Mas o senhor tem que ter, você não tem dinheiro. Meus amigos vão no cinema, eu também quero ir. Eu também quero ir. Eu não tenho dinheiro, moleque. Já não falei para você que não tenho dinheiro? Eu saí com uma cara... Cheguei para meus amigos e falei, não vou no cinema, porque meu pai não tem dinheiro. Mas os meus amigos eram aquela turminha que falou assim, não, tudo bem. Um pagava para o outro. Não, eu pago a sua. Tudo bem. Era assim, quem tinha e quem não tinha descobria o outro. E depois, quando saía do cinema, a diversão era na pastelaria do chinês, comer pastel, com mostarda, com a vinagrete, mostarda, vinagrete, pimenta e caldo de cana. Estava feito domingo. Nós saímos do cinema, fomos na pastelaria. Eu não tenho dinheiro, mas os meus amigos têm. Cada um comprou o seu pastel, eram 5, e os 5 me deram um teco. Significa, dá uma mordida. Então dei 5 mordidas. Praticamente eu comi mais do que todo mundo. Era assim que a gente fazia. O camarada ia comer uma bala, era uma bala. Mas era 5 pessoas, eu tenho uma bala. A bala era dividida por 5 e outra. O camarada tinha dente bom, crack, crack, crack. Irmãos, é assim que nós fazíamos. Mas eu fiquei tão indignado que na semana seguinte, fiz um carrinho de carreto, um carrinho para fazer carreto e uma caixa para engraxar sapato de sábado e domingo no bar. Um carrinho para fazer carreto, porque a partir daí eu vou ter o meu dinheirinho. Com 10 anos de idade eu comecei a ter o meu dinheiro. Não fui roubar, não fui enganar, não fui fazer nada ruim. Eu fui, me empoderei, falei, bom, já que meu pai não pode, é lógico que ele trabalha, tem tantas coisas para fazer, então eu vou ajudar ele. Então eu fazia carreto na feira, e toda vez que eu chegava em casa, eu chegava com o carrinho cheio de coisa que a minha mãe aproveitava. E sem contar o dinheirinho que eu já tinha para o cinema, e engraxando sapato. Com 12 anos de idade eu já tinha uma caderneta de poupança aqui de Tucuruvi com 200 cruzeiros. Minha mãe teve que abrir porque eu tinha dinheiro, emprestava dinheiro. Então quando você percebe que Deus te deu dons e talento, então você tem que fazer exatamente aquilo que Deus chamou você para fazer. Você nasceu com um propósito. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Meu propósito é fazer a vontade dele. 16, 17 anos, quando entreguei minha vida para Jesus, eu estava até conversando, não sei com quem aí, eu rejeitei uma promoção, banco, era gerente administrativo, agora ia ser gerente operacional, tinha que ficar lá no Imbus mais 90 dias sendo treinado. Na ocasião eu fui chamado para ser pastor em Cruz das Almas, freguesia do Ó, só de sábado e domingo. Quando veio a minha promoção, essa promoção ia me impedir de servir a igreja, de servir Deus no sábado e no domingo. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor me chamou agora, eu fiquei na dúvida, ou eu vou fazer o curso 90 dias, então 90 dias eu não vou poder ir na igreja. Mas eu abri mão do meu sucesso, da minha carreira. Quando Deus me chamou, eu falei, Deus me chamou. E quando foi fazer o treinamento, eu cheguei e falei para a treinadora, não posso, não vou fazer, porque apareceu uma prioridade aí, não vai dar para eu fazer o treinamento. Ela falou, você está louco? Todo mundo está lutando por uma oportunidade dessa, e você está abrindo mão? Eu falei, estou abrindo mão por uma coisa melhor. Mas que coisa melhor, uma promoção? Numa organização como essa, você está abrindo mão? Você está louco? Eu falei, não estou louco não.
Eu não falei para ela que era igreja, senão ela ia dizer, você está louco mesmo. Eu nem ia falar que ia tomar conta de igreja, porque quando o Senhor me chamou, eu sou dele. Eu abri mão do meu futuro, abri mão vamos supor, da minha vida profissional para fazer a vontade dele. E eu fiz a vontade dele. E depois de 2 anos o banco faliu. Depois de 2 anos o banco faliu. Eu recebi tudo. E quando encontrei na Avenida Boa Vista, alguns amigos, eles estavam dizendo, ô rapaz, sorte sua que você saiu antes, porque o banco faliu, eles ainda não tinham recebido. Mas veja bem como é que Deus faz, como é que Deus guarda. Então aquilo que Deus colocar na tua mão, faz, meu irmão. A Vera você aposentou, vamos ficar quieto? Não vou ficar quieto. Você não vai parar? Não vou parar. Eu não posso parar. Que Ele me chamou com propósito, eu tenho obra nas mãos para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. O que você tem nas mãos? Isso é muito importante. O que o Senhor te colocou na mão? O Senhor ungiu tua mão, o Senhor te capacitou para alguma coisa. O que você tem nas mãos? Olha bem para tuas mãos. Tão vazia, pastor? Não, tem alguma coisa. O Senhor, quando nos criou, Ele colocou, pelo menos na mão de um talento. No outro Ele colocou 2. No outro Ele colocou 5. Ninguém fica de mão vazia. Ninguém diz, Senhor, eu não posso fazer nada, eu sou incapacitado. Não. Quando o Senhor te dá uma coisa para fazer, só você pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Alguém poderá te imitar, mas não é verdadeiro, não é real, não é autêntico. Quando Deus chamou Abraão, disse para Abraão, Abraão, o que você tem nas mãos? Capítulo 12 de Gênesis. Abraão disse, eu tenho fé, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas. Porque Abraão, o que você tem nas mãos? Fé. Então Deus foi provando Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, Ur dos caldeus, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é fé. Ele começou a mostrar fé. E na medida que Deus chamava Abraão, Ele estava exigindo que Abraão mostrasse o que ele tinha na mão. E ele tinha fé. Saiu com 75 anos, sem filho, e Deus promete um filho para ele. Com 100 anos o filho chegou, essa promessa chegou. Então todas as bênçãos e Abraão foi mostrando, e Abraão foi chamado como o pai da fé. Foi reputado, Abraão foi justificado pela fé, porque ele tinha nas mãos fé. A fé ainda que fosse pequena, mas ele colocou em Deus, ele colocou na palavra de Deus, e Deus honrou Abraão. Isaac, Jacó, José. Pergunta para José, agora terminou aí o filme, a novela Gênesis. Pergunta para José, José, o que você tem nas mãos? Um garoto com 16, 17 anos, eu tenho um sonho. E começou a contar sonho. Mas o que Deus colocou na mão desse menino? Sonho. Aí quando os irmãos dele ouviam chegar, lá vem o sonhador, já começaram a invejar, a inveja tomou conta, mas porque ele é sonhador, teve um sonho, teve 2 sonhos, e começou a ter sonho. Isso incomodou o pai, até o pai, a mãe incomodaram, mas ele tinha um sonho, e pagou caro por esse sonho, mas o sonho se cumpriu na vida dele. O nome dele mudou, passou a ser Safanete Paneia, significa Salvador do mundo. José é um protótipo de Jesus. Assim como José foi traído pelos seus irmãos e vendido, assim Jesus também foi traído pelos seus irmãos e vendido. José tinha sonhos. O que você tem na mão? Eu tenho um sonho, mas os meus sonhos vão se tornar realidade se você crer. Mas os sonhos, José podia dizer, esses sonhos não são meus, esses sonhos são sonhos de Deus. E se você tem um sonho de Deus, ele vai se cumprir na tua vida. Os sonhos de Deus não podem morrer. Se Deus te der um sonho, ele vai se cumprir. Aleluia! Aí vamos perguntar para quem? Vamos chamar Moisés. Moisés era tirado das águas, foi criado como filho da filha de Faraó, talvez até sentado no colo de Faraó, estava sendo preparado para ser um faraó, mas ele descobriu que ele não era egípcio, mas que ele era hebreu, e ele preferiu não ficar no palácio, mas se calar com o povo dele e sofrer com o povo dele. Até que ele fugiu, ficou no deserto, pastoreando o rebanho que não era dele. Mas aí Deus aparece para ele, e quando Deus aparece, Deus diz, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra em que pisa é santa. E ele com muito medo, e ele jogou o cajado no chão, e Deus perguntou para ele, primeiro Deus perguntou, o que é que você tem nas mãos? Pode ver. Ele falou um cajado.
E Deus disse, então joga no chão. Ele jogou, transformou em serpente. E ele fugiu. Deus disse, não, volta, pega. Esse cajado eu coloquei na tua mão. E ele pegou e virou de novo o cajado. Agora Deus disse, é com esse pedaço de pau, é com esse cajado, que você vai enfrentar o maior império do mundo, a maior nação do mundo, com um pedaço de pau. E vai dizer, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. E com um pedaço de pau, Deus é irônico, Deus tem humor. Deus colocou um cajado na mão de um homem e disse, vai, liberta o meu povo. O que você tem na mão, Moisés? Um cajado. Agora veja bem, um cajado que deram para ele pastorear. Ou melhor, até para ele atravessar o deserto. Ele já estava com aquele cajado na mão. Se transformou num pastor de ovelha há 40 anos, pastoreando ovelha que não era dele. Mas Deus, quando chama, Deus pergunta, o que você tem nas mãos? Não tenho nada. Tem sim. Tem. E quando ele disse, é um cajado. Então, você percebeu que esse cajado foi que ele fez as 10 pragas. Abriu o mar vermelho e fez tudo com esse cajado na mão. O que você tem na mão? Aí eu posso chegar em outro jovem lá que é Zaqueu, Zaqueu não, tenho Gideão. Gideão estava lá malhando trigo escondido dos medianitas, medroso não, corajoso, porque ninguém estava fazendo o que ele estava fazendo. Porque os medianitas roubavam de todo mundo, dele não roubava porque ele escondia, preservava. Aparece um anjo para ele e diz, salve, ó varão valoroso, vai nessa tua força porque o Senhor é contigo. Ele diz, varão valoroso, o que você está vendo? Aonde você está vendo isso? Aonde você está vendo isso? O meu pai é o menor das tribos de Israel. Eu sou o menor, todo mundo é menor. Quando você está vendo essa monstruosidade, vai nessa força. Onde tem força? Mas o anjo fez exatamente, o anjo mostrou, está dentro de você, está dentro de você. Está nas tuas mãos, Deus colocou nas tuas mãos. Por isso que você está aqui escondido, malhando trigo. Vai nessa força porque o Senhor é contigo. E liberta o povo. Ele ficou, ainda ficou fazendo teste. Irmãos, vejam bem. Ele viu o anjo, ele falou com o anjo. Irmãos, eu estava dizendo hoje, estava falando hoje no rádio, nós somos a pior geração, mas nós cremos. Eles viram o mar vermelho abrir e duvidaram, viram pragas e duvidaram 10 vezes, tentaram o Senhor 10 vezes. Eles andaram com Jesus Cristo e duvidaram da ressurreição dele. Nós não vimos nada disso, nem um milagrezinho, nem uma águazinha ficar mais ou menos vermelhinha, né? Fica quando se joga groselha, né? Aí muda, né? Milagre, a água com groselha me transformou. Nós não vimos nada disso, não vimos nenhum cego de nascença, não vimos nenhum paralítico atrofiado, mutilado, receber os seus membros, não vimos nada disso. Nós não vimos e cremos. Por isso que Jesus Cristo diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados nessa geração maldita, perversa, corrupta. Nós cremos, existe um povo que crê. Se fosse trocar, nós naquela época estaríamos arrebentando. E eles aqui, eles não teriam condições de viver como nós vivemos sem ver. Eles tiveram que ver e ouvir. E nós não vimos, mas cremos. Por isso somos bem-aventurados. Eu estava questionando Deus, você acha que eu nasci na época errada? Já pensou lá no Egitão? Aquelas pragas, a cidade, terra de Gósen, não acontecia nada. Escuridão só lá no Egito, piolho, praga só no Egito, o mar vermelho, gente, que coisa dantesca, você passando a pés secos, e uma parede de água enorme, outra aqui, aquelas muralhas, eu ia dizer, uau, gente, aquela coluna de fogo de noite, aquele redemoinho, aquecendo o deserto, que chega a 50 graus negativo, ou menos, né, ou mais, sei lá eu quanto, mas diz que é gelado, gela mesmo. E tinha uma temperatura normal, o ar-condicionado, a coluna era um ar-condicionado. E eles estavam lá vendo e Deus falava da coluna. Gente, nós seríamos gigantes. Deixa com a gente, Senhor, nós vamos resolver. E de dia, aquela nuvem, o Shekinah, a presença dele guardando. Esse povo duvidou, esse povo tinha vitória na mão e perdeu. E é por isso que eles morreram no deserto. Morreram de mão cheia. Morreram porque não creram.
O que dizer de Gideão? Gideão falou assim, depois de teste, você vê que ele veio, estou com medo do meu pai, estou com isso. Fez teste lá de colocar um novelo, lá em volta do novelo tem que estar molhado e o novelo seco. Agora inverteu. Agora eu quero só o novelo molhado e em volta seco. Fez teste, até encheu uma taça de água. Falou, agora eu vou. Depois que o anjo falou. Depois de tudo aquilo. Vocês perceberam como eles eram tardios de coração? Eles tinham condição de fazer e não faziam? Por causa do coração e da mente deles que foram condicionadas. O que dizer de Davi? Deus disse para Davi, o que você tem nas mãos? A maior batalha, 40 dias numa batalha, o pai de Davi, Jessé, fala, olha, vai lá, leva queijo, leva coalhada, leva uva passa, leva isso aqui para o capitão de 1000, capitão de 100, leva para os seus irmãos e vê lá como é que está a peleja, vê lá como é que estão os seus irmãos. E o menino vai, mas ele vai tranquilo. Mas quando ele chega na batalha, o que ele vê? O povo de Israel acuado, desde o rei Saul. O rei Saul devia ter uns 2 metros de altura, enorme, todo mundo tremendo. E aquele gigante vociferando, afrontando todo mundo. O menino, quando chegou lá, o menino disse, o que é que esse incircunciso de coração está afrontando o exército do Deus vivo? E ninguém faz nada. E ninguém vai fazer nada. Os irmãos dele já chegam, já sabemos que você é meio tinhoso, né? Ele é meio assim, você é meio tinhoso. O que você quer aqui? O que veio fazer aqui? Meu pai mandou. E aqui está as coisas que o pai mandou. E ninguém vai fazer nada. Sabe o que fizeram para Davi? Davi, vamos te dar um capacete. Botaram o capacete. A cabeça dele rodava dentro do capacete. Colocaram uma armadura. Ele caiu debaixo da armadura. Ele falou, não dá. Ele vestiu e falou, não dá para mim andar com isso. Mas aí perguntaram, Davi, o que você tem nas mãos? Aí Davi disse, eu tenho uma funda, estilingue. Eu tenho na mão isso. E eu vou enfrentar esse gigante com o que eu tenho na mão. O que você tem na mão? Você só vai vencer com aquilo que Deus colocou na tua mão. É dom, talento natural, inerente, você tem. Está dentro de você, desperta o dom que há em ti. Faz o que tem que fazer. E Davi disse, eu vou enfrentar esse gigante. Não, eu vou enfrentar esse camarada. E quando ele aparece no campo de batalha, o gigante olha, não tem homem aí não? Me mandaram aí um frangalhozinho aí. Por acaso eu sou, ele falou o nome lá para ser cutucado por essa coisinha aí, pois eu vou te matar e jogar teu corpo às bestas feras. Davi disse, você vem com lança, vem com escudo, vem com tudo. E Davi já agachou, pegou 5 pedrinhas, porque lá no exército dos filisteus havia 5 gigantes. Golias era o campeão, por isso que ele se apresentou, mas tinha mais 4 gigantes lá. Olha Davi na ousadia do Espírito Santo, pega 5 pedrinhas e coloca na sua aljava. Porque se ele derrubasse Golias e os outros 4 viriam, os 4 morreriam num dia só. 5. Porque Davi estava usando o que ele tinha nas mãos. Amém, Senhor? E com aquilo que estava nas mãos, ele matou Golias e a vitória veio. Os 4 gigantes foram mortos mais tarde pelos valentes de Davi. O que você tem na mão? Um moleque está lá tomando conta do rebanho do pai. Um moleque lá no exército, só guerreiro, só fera. E o menino chega e resolve a parada. Por quê? Ele descobriu o que ele tinha na mão. Ele descobriu o que ele tinha na mão. Descubra. Muda o seu destino. Muda a sua vida. Deus quer mudar. Vocês cantaram. Jesus Cristo mudou o meu viver. Não diz? Não mudou? Ele mudou. Ele mudou como? Nos fazendo nova criatura. E nos habilitando as nossas mãos. Sim, Senhor. Confirma as obras das minhas mãos. Sim, confirma as obras da minha mão. Adestra as minhas mãos para a luta, disse Davi. Adestra as minhas mãos para a peleja. Eu esteja preparado com as minhas mãos adestradas, preparadas para a peleja, para pelejar as lutas de Jeová dos Exércitos, para viver esta vida, não sobreviver. Nós não sobrevivemos, nós vivemos. Quem tem Jesus não sobrevive, quem tem Jesus vive. Porque nós temos a vida de Cristo está em nós. E a vida que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo pela graça do Filho de Deus. A vida de Cristo nós estamos vivendo, porque a nossa já foi para a cruz. E a que estamos vivendo hoje é a vida de Jesus. Por isso que eu digo que eu sou imortal. Não é brincadeira não, porque eu não tenho vida, a minha vida já era. A vida que eu estou vivendo é de Cristo.
Eu não vou morrer. Por que eu não vou morrer? Não vou, eu não. Isso aqui vai. Vocês enterram logo, vai, né? Mas por quê? Eu estou vivo, tenho vida eterna. Agora estão fazendo aí o filme Imortais. Fizeram antes os Imortais, na mitologia grega, dizendo que é os titãs, os imortais que estão presos nas regiões inferiores da terra, são anjos, lá do começo de Gênesis, que estão presos. Esses são os titãs, os imortais, agora estão aí. Não sei se é a Disney, ou quem é que está fazendo esse... Os imortais significa o quê? Vocês não estão... Eterno, né? Os eternos. São todos super-heróis que já existiram, olha só. Está existindo. Por isso que está essa desconstrução. Destruir esse mundo que Cristo construiu, para voltar ao Império Romano, para voltar ao Império Grego-Romano, na mitologia grega, onde os deuses eram os donos do mundo, e faziam, e deitavam, e faziam, e rolavam, e faziam o que queriam. É por isso que eles estão desmistificando, eles estão desconstruindo o mundo que Jesus Cristo, com a sua igreja, construiu, para voltar ao início de tudo, aonde eles eram os donos do mundo, aonde eles vão fazer, a Bíblia diz que eles vão fazer, mas eles estão desconstruindo. Por isso que você vê filme, vê desenho, colocando titãs, colocando os eternos, colocando os imortais, mas em forma de quadrinho, em forma de desenho, para entreter, para que você não perceba na realidade o que está acontecendo. Os donos do mundo não são as 12 famílias, não são as 13 famílias, são 12 principados, que são os donos do mundo, que foram vencidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. De lá para cá o mundo mudou. Jesus Cristo revolucionou o mundo. Jesus Cristo chamou 12, encheu do Espírito, chamou 70, encheu do Espírito, e esses homens viraram o mundo de perna para o ar. Mudou, tudo mudou a partir de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou e disse: todo poder, o que Jesus tinha nas mãos? Todo poder me é dado nos céus e na terra, portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura, amém, Senhor? Se houver morto, ressuscita, se tiver doente, cura, se tiver leproso, purifica, de graça recebeu, de graça dai. Esta é a unção da igreja, esse é o nosso DNA, o Senhor colocou nas nossas mãos. Ele não tomou posse da terra, porque era o 4º milênio, ele tinha que tomar no 6º para o 7º agora. Como ele veio 2000 anos antes, no 40º, no quarto milênio, é por isso que os demônios reclamaram. Nós sabemos quem é você, você é o santo de Deus. O que viesse nos perturbar? Olha lá, o demoniado gadareno, viesse nos perturbar antes do tempo? Sabemos quem você é. Não está no tempo não, o senhor chegou antes. Tem tempo, o senhor está fora do tempo, mas Jesus na plenitude do tempo se manifestou. Quando Jesus ressuscitou, ele não podia tomar posse da terra, porque a partir daquele momento Jesus se tornou príncipe deste mundo. Antes era o diabo, mas ao ressuscitar e estar com a chave da morte e do inferno na mão, Jesus agora é o Senhor deste mundo, príncipe deste mundo, mas ele não tomou posse, porque era ilegal, tinha que cumprir o 6º milênio. Deus fez a terra e deu aos filhos dos homens por 6.000 anos. Mas como Adão traiu Deus, Satanás, Lúcifer, assumiu o comando. Mas Jesus veio e resgatou a autoridade, mas não tomou posse. Mas ele passou a posse para a igreja. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele passou para a igreja, ele passou para mim, passou para nós. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Totalmente, o diabo já está condenado, o diabo já está julgado, mas ele está respondendo em liberdade. Condenado, por que ele não foi preso? Porque não está no tempo. Ele está julgado e condenado, mas não está no tempo, ele está respondendo em liberdade. Mas quando Jesus vier, a trombeta soar, desce um anjo com uma corrente na mão, pega o humilhante, né? Algema e pá! Glória a Deus! Aleluia! Aconteça o que acontecer, Deus está no controle de tudo. Aconteça o que acontecer, a igreja é triunfante, a igreja é imbatível, a igreja é a noiva do Cordeiro. Amém, Senhor? O que você tem na mão? Pergunta para Jesus. Vamos perguntar para Jesus o que ele tem na mão?
Ele venceu, mas ele transferiu para nós. Jefferson, vem cá. Jesus despojou todo o império das trevas, sim ou não? Despojou significa desarmou. Deixou eles nus, sem arma nenhuma. A única arma que Satanás tem é a astúcia, seus ardis. Que o resto de Jesus tirou tudo. Era o que faziam com o exército vencedor. Depõe as armas e tira a roupa. E vai com as nádegas de fora, sendo exposto à vergonha. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas Jesus não podia tomar posse da terra. O que ele vem? Pega a igreja. E Jesus pega o capacete dele para a igreja. Pega a armadura dele para a igreja. Pega o cinto da verdade para a igreja. Calça os pés naquela botona, para pisar a cabeça do Satanás. E coloca o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois Jesus tira o seu manto escarlate, vermelho, e coberto com o sangue de Jesus. Agora Jesus diz: vai, ide por todo mundo, vai. Quando chegar numa casa, saudai a casa. Se tiver alguém de paz, a paz fica na casa, senão ela volta para você. Se tiver capeta, expulsa. Se tiver morto, ressuscita. Se tiver leproso, purifica. De graça recebeu, de graça vai. É isso que Jesus quis. Vai, vai. E eles saíram arrebentando o Império Romano, arrebentando toda a filosofia, toda a mitologia, arrebentando tudo. E chegamos hoje no ano 2020, 21, estão aí tudo atordido, porque agora eles precisam voltar a reinar na Terra. E por isso precisa de uma nova ordem mundial, de uma nova era, um novo mundo. Para esse novo mundo, que não é um novo mundo, né, ser imposto, tem que desmanchar tudo que... Começando da família, desmancha tudo. Para chegar até onde? Até no Império Romano. O Império Romano ressurge da cinza. Aí entra o anticristo. Mas por que tudo isso? Porque Jesus está esperando apenas o camarada entrar em ascensão, fazer a algazarra que ele tem que fazer, para que quando a trombeta soar, Jesus montado no seu cavalo branco, quando ele vier, o bafo da sua boca, a Bíblia diz que da boca dele sai uma espada de 2 fios, e no bafo da boca de Jesus é lançado vivo o anticristo e o falso profeta, direto no abismo, não vai nem para o inferno, direto. Uau! Isso é Jesus, e a natureza está clamando pela volta de Jesus. A natureza está dizendo: Senhor, nós queremos voltar como era tudo no princípio, lá no Éden, onde o leão pastava com a ovelha, o lobo com a ovelha, a criança brincava com um basilisco, enfiava a mão lá nas casas das cobras e não era mordido. Os animais estão revoltados, estão dizendo: chega. Sabe o que acontece com o rato? Não sei se vocês já viram. O rato está vendo o gato comendo lá. O rato fala: eu vou comer da tua comida. Chega de Tom e Jerry. O rato fala: eu vou comer da tua comida. O gato vem: tudo bem, vem cá. Irmão, não é brincadeira não. Rato comendo com gato. Passarinho brincando com gato. Hoje eu mostrei para a Vera um papagaio com pitbull, brincando com pitbull. Falei: esse pitbull dá uma bocada. Não, tá lá. Você percebeu que a natureza está clamando pela redenção dos filhos de Deus que somos nós? E está chegando a hora. O que você tem nas mãos? Eu concluo dizendo: Jesus, o que o Senhor tem nas mãos? O que Jesus tem nas mãos? Uma coisa ele é obcecado pela cruz. Quando chegou naquela semana da Páscoa, ele disse: agora vamos para Jerusalém. Mas mestre, o senhor não falou que lá os caras vão te pegar? Então nós temos que fugir de lá. Não, nós vamos para lá. Não, vamos para lá. E todo mundo perturbando Jesus, se perturbando Jesus. Até que Pedro diz assim: puxa Jesus Cristo à parte. É um espírito de autopreservação. Puxa Jesus à parte e diz: isto não vai acontecer contigo. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento não era Pedro, era Satanás tentando desviar Jesus da cruz. Por isso que Jesus discerniu. E Jesus ficou obcecado. Fixou a cruz e foi direto na cruz. E depois que tudo aconteceu, pergunta: Jesus, o que
se eu tenho nas mãos? Jesus tinha a cruz, mas isso, que mais Jesus? Depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, ninguém creu. Nem Pedro, nem João, ainda Maria Madalena viu, mas foi lá. Você o amava demais, você está vendo, você está delirando. Você está vendo coisa? Não, tinha 2 anjos, 2 varões de branco, disseram, por que procurar o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou conforme ele disse, vim de ver. Não está vazio, não está aqui. Maria Madalena foi e levou a notícia, você está delirando. Mas quando Jesus aparece, Jesus vai pelo caminho de Emaús com os dois. Os dois não reconheceram que era Jesus. Só reconheceram quando Jesus deu graça ao pão. Eles voltaram correndo. Mais de 10 quilômetros. Deveriam, se tivessem fé, não precisavam andar tanto. Voltaram de novo para Jerusalém para falar para os, não os 12, os 11. Vimos o mestre, vimos o Senhor. Mais outro. Mais outro. De repente Jesus aparece no meio deles. Disse, homens de pouca fé. Por que duvidaste? Eu não disse para vocês. Por que vocês duvidaram? Sabe o que Jesus tinha nas mãos? Ele disse, sou eu. Vede. Ele mostrou o quê? O que Jesus tinha nas mãos? Mãos furadas. Sou eu mesmo. Toca no buraco, toca. Sou eu mesmo, ao lado. Esse aqui, olha o lado. E teve alguns que enfiam o dedo. E ele disse, tem alguma coisa para comer? E Jesus comeu. Dizendo, fantasma, espírito não come. Sou eu. Uau! O que Jesus tem nas mãos? Mãos furadas. O que Jesus tem nas mãos? A chave da morte e do inferno. E está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, igreja. Intercedendo por você e dizendo, minha serva, meu servo, faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer. Eu te criei com um propósito. Mas é coisinha. Estou terminando, é coisinha. Uma grande orquestra sinfônica, eu gosto de música sinfônica. Dança dos Cines e outros mais. Tchaikovsky, Beethoven e outros. O camarada, todo cheio, garboso, solista, com violino, piano e outros mais. Aquela orquestra que quando vai numa festa, a mulher do pianista diz, meu marido é pianista da orquestra sinfônica. O meu toca violão, o meu. Aí chega lá, coitadinha da mulher do bombeiro, sabe aquele bombeiro que fica lá em cima? Não faz nada. Durante a performance, toca aqui, o maestro vai lá, e todo mundo entra. E o bombeiro só está lá, quietinho, acompanhando com a partitura. Ele não faz nada. Mas quando vai chegando o grande final, o maestro com a sua bata, com a sua batuta, grande finale, dá sinal, todo mundo entra em ação. Agora o grande finale é quando o bombeiro entra. É bum, 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 pá! E o povo, bravo, bravo! Mas quando o maestro dá o sinal, o bombeiro vai dizer, não sou nada, sou ninguém, não tenho o talento dos outros. Mas ele faz parte de um todo, faz parte de um corpo. E quando o maestro dá o sinal, se ele não entra, tudo que os outros fizeram, não vale nada. Não vale nada. Portanto, Deus está esperando você entrar e dar a sua pequena contribuição. Quem sabe bater o prato? Pá! Opa! Essa pessoa? Deus está esperando. É pouca coisa. Mas essa pouca coisa você tem que fazer. É uma oração, é um gesto, é um sorriso. Eu não sei o que é. O que é que você tem nas mãos? Que Deus possa nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. E nos dar vitória. Aí entra o Salmo 90, versículo 12. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. E nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e os curarão. Levantai as mãos santas sem mácula, intercedendo pelas autoridades. E as nossas mãos têm poder. Tem poder e autoridade nas tuas mãos. Amém? É poder. Fiquemos em pé. Eu vou liberar agora esse poder na tua mão. Vem cá. Se você crê, vou liberar. A partir do momento que eu ungir as tuas mãos, vai funcionar, eu creio. Porque o Senhor vai te cobrar.
Eu sei que Ele vai cobrar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Recebe. Amém? Levanta as mãos para orar agora. A partir de agora não faça nada sem colocar as mãos. A partir de agora não faça nada sem levantar a mão. Levanta as mãos santas sem mácula. Levante a mão, coloque as mãos sobre os enfermos. Repreende, abençoa. Deus te chamou para ser bênção. Aleluia, levanta-te, põe-te em pé e eu falo contigo. Aleluia, levante as mãos, libera a palavra, fale a palavra. Abre a tua boca e eu encherei, diz o Senhor. Abre a tua boca, eu encherei, diz o Senhor. Abre a tua boca, eu encherei, diz o Senhor. As suas mãos não estão vazias não. Aleluia, Deus te abençoe, Deus te guarde. Aleluia, Deus te abençoe, Deus te guarde. Agora levanta esta mão cheia de unção e diga: Senhor Jesus, nesta noite eu recebi a unção nas minhas mãos e aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, o dom, a graça, o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, através da unção do Teu Espírito. Desperta esse dom, desperta, Senhor, essa minha habilidade, para que eu possa ser usado pelo Teu Espírito, para que eu possa cumprir o meu ministério, a minha missão aqui na terra, seja ela material, emocional, sentimental, espiritual, em todo sentido. Cumpra em mim, Senhor, a Tua vontade. Envia-me, Senhor, e cumpra em mim a Tua vontade. Guarda-me, livra-me, cobre-me com o poder do sangue de Jesus e livra-me do mal, porque Teu é o reino, poder, a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce, eterna comunhão do Espírito Santo seja sobre vós, hoje, para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.